Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopen, a formar com excelência desde 1981. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou diretor do Cicopen. Seja bem-vinda ou bem-vindo a este novo ciclo de webinários quinta às 5. Ao longo do último trimestre de 2021, vamos explorar diversos temas que nos foram sugeridos por quem acompanha estes eventos. Procuramos sempre ir ao encontro das expectativas do nosso público, focando-nos em assuntos atuais e relevantes para empresas e profissionais. Os nossos webinários acontecem sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde, como certamente já saberá. Podem ser acompanhados através da plataforma Microsoft Teams e mais tarde revisitados nos nossos meios digitais. Para saber mais sobre a oferta formativa do Cicopen, pode consultar as nossas redes sociais e o nosso site na internet. Obrigado pela sua participação e um bom webinário. Boa tarde, bem-vindos ao webinários quinta às 5 da Cicopen. Hoje com o tema abordagem à metodologia Six Sigma. Nós, como objetivos, temos a própria introdução à metodologia, quais são os seus benefícios da implementação, como é que se organiza nas empresas, assim como o nível da certificação das pessoas, o alinhamento Six Sigma com os objetivos estratégicos, bem como qual é a metodologia que vamos para introduzir as melhorias, que são chamado de MAIC, definir, medir, análise, melhoria e controle. No final, vamos apresentar ferramentas de análise e tomada de decisão. O meu nome é Jorge Rodrigues, sou neste momento responsável pela qualidade da Lean na empresa Vinho de Válvulas, estive na direção da qualidade da Caetano Aeronáutica, Caetano Bus e também estive em Marrocos. Estive também responsável pela qualidade da Mercedes Autocarros, falhei na Yazaki e também comecei como desenho técnico na Adira. Agradeço o convite do Cicopen. Six Sigma. Na definição técnica clássica temos que é uma metodologia, uma estratégia, uma gestão de ferramentas tem que ser disciplinada. Mas, na verdade, o que nós queremos é reduzir a variabilidade dos processos. Reduzindo a variabilidade dos processos, vamos ter menos defeitos, quer em produto, quer em serviços. Permitindo um aumento da satisfação do cliente. E vamos potenciar o aumento da rentabilidade. Vamos agora, vou-vos pedir que pensem numa experiência mais recente onde trocou o seu dinheiro, por um produto ou um serviço. Penso que já o fizeram. Eu queria que vocês agora imaginassem que esse dinheiro foi gasto a pedir um almoço num drive em que você entra com o seu carro, pede um hambúrguer, contudo, quando pede não consegue ouvir o que a pessoa diz. Quando vai recolher esse produto,
e depois de pagar, sem qualquer feedback da parte da pessoa, as suas batatas estavam frias, estavam com gordura, o hambúrguer também estava bastante frio e não era aquilo que você pediu. Ou seja, este serviço e esse produto que você pediu não foi ao encontro que você esperava. A insatisfação é baseada de não cumprimento dos seus requisitos. Neste caso, vamos supor que vamos gastar a próxima vez o dinheiro num outro lugar que não neste. A gestão da reclamação, como podia acontecer? A própria marca, o que é que pode fazer? Qualquer reclamação vai substituir por novo, até lhe pode levar a casa quando não está contente. Contudo, esta eficácia da entrega do segundo produto não é positivo. Porquê? Vai necessitar de mais recursos, mais pessoas, precisa de mais material. Então o que é que estamos aqui está associado? Temos de ter eficiência. A eficiência o que é? É o tempo, ou matéria, ou a mão de obra que você precisa para fazer o mesmo produto com o menor recurso possível. Ou seja, o nível básico do Six Sigma tenta melhorar a eficácia e a eficiência ao mesmo tempo. Agora, vendo este slide, se nós, no mesmo restaurante, e se vamos imaginar que temos 1 milhão de entregas num dia, nós para alcançarmos o Six Sigma temos de ter somente 3.4 reclamações nesse dia. Sim, só 3. Se nós tivermos 233 reclamações por 1 milhão, aí só estamos ao nível de 5 Sigma. O mesmo acontece para 4 Sigma, se só tivermos no 1 milhão 6.210 clientes que não estiveram satisfeitos. Se tivermos 66.000, quase 67.000, aí sim só estamos no 3 Sigma. Depois da pequena introdução, vamos ver a história do Six Sigma. O Six Sigma tem a origem na Motorola na década de 1980, em que os primeiros componentes eram conhecidos, as pessoas adoravam o produto, mas adiavam a empresa, quer internamente, quer externamente. Então a figura-chave foi o Bill Smith, em que era um alto líder na área da qualidade, que lhe foi atribuído o desenvolvimento de matemática do Six Sigma. O conceito de oportunidades dele foi desenvolvido para aplicar diferentes complexidades. Tinha como objetivo fundamental a satisfação total do cliente. As ideias principais-chave eram como vamos agir sempre, respeito constante pelas pessoas, integridade firme, tinha os objetivos, o que devemos alcançar, best in class, quer nas pessoas, marketing, tecnologia, produto, software, hardware e sistemas, produção e também nos serviços. Também, como iniciativa principal, como iriam fazer qualidade Six Sigma, redução do tempo de ciclo, liderança no produto, fabrico e ambiente, aumento de lucro e o empowerment de todos, num local de trabalho participativo, cooperativo e criativo. Então vamos voltar novamente ao restaurante. Imagina que nós vamos 5 dias consecutivos ao restaurante. E o tempo de espera, nesses 5 dias foi, primeiro dia, segunda-feira, 4 minutos. No segundo dia, foram 12 minutos. No terceiro, na quarta-feira, foram 2 minutos. Na quinta, 24. E na sexta-feira, 8 minutos. O tempo médio é 12 minutos. Mas dizer que tipicamente esperámos 12 minutos na fila não descreve a situação real. Porque o que aconteceu? Na quarta foram 2 minutos e na quinta-feira foram 24 minutos. Nós, enquanto clientes, nós sentimos esta variação e não a média. Esta variação não nos satisfaz, porque um dia podemos ser atendidos rapidamente, como outro dia estamos 24 minutos à espera. Então, eu queria apresentar-vos um pequeno vídeo que nós podemos ver aqui vários processos de fabrico. Ele tem 10 minutos, mas iríamos só ver os primeiros quase 2 minutos. O vídeo que nós vamos ver vai ficar disponibilizado no site, sendo que vamos ver somente os primeiros 2 minutos e depois podem ver o resto em casa.
Este vídeo é sobre o processo dos ovos. O que eu queria que vocês vissem, profissionalmente aqui, não há variação, ou seja, o processo é sempre igual para que o consumidor tenha garantia que o seu produto é conforme. Antes de iniciar este vídeo, gostaríamos de te avisar, tudo o que mostraremos aqui é realmente muito gostoso. Por isso, se você tiver com muita fome, é melhor fazer um lanchinho primeiro e depois começar a assistir ao vídeo, pois pode acreditar, seu apetite vai abrir depois de ver essas guloseimas. Ovos. Os mercados modernos estão cada vez mais oferecendo um serviço que não existia até 10, 20 anos atrás. E um desses novos serviços é a venda de gemas e claras de ovos separadamente. Esta abordagem ajuda a reduzir a quantidade de custos na cozinha e, ao mesmo tempo, a economizar tempo. Não existem fábricas em que essa separação de componentes seja realizada manualmente, até porque esse tipo de trabalho seria caro e ineficaz. Em vez de trabalho manual, um equipamento especial é usado, como este que está sendo mostrado no vídeo. Essa é uma linha de produção que consiste em uma variedade de máquinas com funções como de lavagem e quebra de ovos. Entre elas, existe uma esteira transportadora que é responsável pelo transporte do produto. O fato é que os ovos recém-coletados no galinheiro estão muito sujos para a produção futura. Esse equipamento especial utiliza uma solução alcalina de lavagem e cerdas macias para limpar todos os vestígios de sujeira. Já este outro equipamento usa tigelas para quebrar as cascas. Depois, a gema é gentilmente separada da proteína. Elas caem em recipientes diferentes enquanto que a casca é jogada fora. Essa linha pode processar de 5 a 10 mil ovos por hora. O vídeo, como vocês viram, tem que ter pouca variação. A expressão do nível de performance da qualidade é exigida pelos clientes. Ou seja, o nosso Six Sigma trata de impedir defeitos antes que aconteçam. Altera a ênfase da correção dos produtos para a correção do processo. Ou seja, não vamos esperar que aconteça os defeitos para depois corrigir, mas vamos então fazer processos com que não tenham defeitos. Vamos reduzir os processos, os defeitos mais importantes, o que são críticos para o cliente, e tem que ser implementado com todos os departamentos da empresa. O Six Sigma é uma forma de trabalhar com uma equipa num projeto definido. Temos que medir variáveis que contribuem para as causas raízes das questões que são centrais para a satisfação do cliente e também permitir ainda analisar porque existem e como podemos eliminá-las ou reduzi-las. Fazer melhor abordagem para processos, para nós o controlarmos e compreender o que é necessário ser feito. Então, o que é o Six Sigma? É um nível de controle do processo em que a distribuição da população é igual a mais ou menos sigma, 3 sigma. Isto deve estar contido entre os valores da especificação. Ou seja, se o nosso cliente dá uma especificação daqui e aqui, todos os nossos dados têm que estar cá dentro e tem que ter uma distribuição normal. Este slide, vocês podem ver, o que está vermelho é o que está fora da especificação, o que deve estar dentro é o que o nosso cliente espera. Sendo que a curva aqui representada é o nosso nível que devemos fazer de nível de Six Sigma. Ou seja, todos os nossos pontos vão estar dentro da especificação do cliente. Neste próximo slide, vocês podem ver e devem ver a visão, o que é a visão do processo. O que é um processo? Nós temos entradas, ok? Desde matéria-prima, que são os inputs do nosso cliente, há um processamento da informação ou da produção e há uma saída. Aqui sim é quando o nosso produto ou o nosso serviço vai para o cliente. Então, neste próximo, conseguem ver a relação do sigma na cabeçada do processo e os defeitos por milhão.
Como expliquei há bocado, quando nós temos 6 sigma, nós vamos ter somente 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, o que é realmente um valor muito, muito baixo. Contra os 2 sigma são 308 mil defeitos por milhão, ou seja, mais de 30%. Este slide, em que nós vemos, quando nós temos um 3,4 defeitos por milhão, mesmo o 6 sigma e o 5 sigma, nós somos empresa de classe mundial. Temos poucos defeitos, devemos ser competitivos. Ao contrário, quando estamos na parte média, que somos só competitivos, estamos a falar entre o 2, o 3 e o 4 sigma. Quando estamos numa empresa que somente tem 2 sigma no seu processo, na qualidade de entrega, não somos competitivos e não estamos no mercado. Então, o 6 sigma é focado em identificar e corrigir os erros para minimizar a variação e maximizar a exatidão. Se nós compararmos este gráfico, de um lado, o que é o Lean, o seu foco é eliminar desperdícios e atividades que não acrescentam valor num processo. Nós queremos um aumento do valor e uma diminuição do desperdício. Por outro lado, o 6 sigma quer corrigir erros e defeitos para minimizar a variação num processo, vamos aumentar a exatidão e diminuir a variação. Aqui podemos ver o que é a variação, que é uma medida de mudança ou diferença. Se nós pedirmos um café, podem ser servido em várias taças. Tenho aqui um exemplo. Enquanto a exatidão, nós queremos receber o café sempre na mesma taça, sempre igual. Então, a abordagem global do 6 sigma é que nós temos um problema prático, temos que passá-lo para um problema estatístico, vamos procurar soluções estatísticas para devolver ao nosso processo uma solução prática. Aqui podemos ver a diferença entre ser preciso, mas não exato. Aqui no alvo as setinhas estão todas centradas, mas fora da parte central. No lado direito é exato, mas não é preciso, está espalhado. E o que é que nós queremos? É o processo centrado no objetivo, reduzindo a dispersão, tendo todos os valores no centro. Em resumo, é uma visão a longo prazo, tem uma metodologia disciplinada e estruturada, objetivo agressivo, uma métrica, temos de ter métricas e um modelo de referência mundial. O que é que nós conhecemos? Que realmente é uma metodologia normalizada e disciplinada, uma abordagem que utiliza a estatística. Temos de dominar a estatística neste processo para reduzir os custos da qualidade, somos mais condutivos e estamos no mercado. Muito importante é que conseguimos ouvir muito bem o cliente, o que é que o cliente nos quer. Numa definição mais alargada, o 6 sigma é um guarda-chuva, é conhecido como guarda-chuva, em que tem vamos recolher todas as informações para termos aqui ferramentas de melhoria, para depois no final trabalharmos os mais importantes. Para isso, vamos reduzir os custos, vamos ter resultados financeiros e satisfação nos clientes. Muito importante neste processo é realmente o envolvimento de todos os colaboradores. Quais são os pontos de partida? Problemas evidentes, elevadas percentagens de defeitos ou retrabalhos, como exemplo, e reclamações de clientes. Aqui já estamos a ouvir novamente a voz do cliente. Vamos fazer a análise das melhores práticas existentes, benchmarking dentro e fora do setor da atividade. Nós podemos focar outros exemplos fora da nossa atividade que são positivas e níveis de serviço superior. A voz do cliente, podemos ter aqui inquéritos, ferramentas, é muito importante, é a nossa grande base, é ouvirmos muito bem o cliente. Qual é a abordagem que nós devemos escolher? Será que 99,9 nível de serviço é suficiente? É uma boa questão. Nós, com dados dos Estados Unidos, em cada 3 horas por mês existe fornecimento impróprio de água para consumo.
Existem 2 aterragens não seguras por dia no aeroporto, assim como 16 mil cartas são perdidas a cada hora. Também existem 20 mil prescrições incorretas por ano. Estamos a falar de um nível de serviço de 99,9. 500 procedimentos médicos incorretos por semana, que é muito mal para os pacientes, assim como 22 mil cheques descontados em contas erradas. Gostava agora, neste slide, apresentar-vos a diferença entre as curvas de 3 sigma e de 6 sigma. Temos 2 linhas que representam o limite de controle, quer superior, quer inferior, as 2 linhas verticais. E se nós olharmos agora para a linha representada a preto, é o que representa os 3 sigma. Como podem ver, no lado esquerdo, existem perdas ou defeitos entregues ao cliente. Nós vamos ter defeitos a entregar ao cliente porque o nosso processo não é capaz de assim o fazer. Ao contrário do 6 sigma, a cor laranja, vamos ter praticamente 0 defeitos, porque todos os nossos dados dizem que vamos produzir dentro da especificação do cliente. Por isso é que estamos aqui a falar de 99,9997%. Em resumo, os critérios para a seleção, o que não é o 6 sigma, e feito apenas para um departamento, simples e rápido, soluções conhecidas, não mensurável, apenas uma decisão. Sim, o 6 sigma é, ao contrário, é uma solução, uma solução é desconhecida, uso com vantagem de ferramenta 6 sigma, cooperação de várias áreas, muitas soluções possíveis, requer análise, é mensurável, ligado a objetivos estratégicos. Como é que vamos escolher onde começar? Uma das hipóteses é mesmo o impacto financeiro, a prioridade que retiramos através de um Pareto, o que tenha maior impacto no cliente e o grau de dificuldade. Esta grelha é muito utilizada para a escolha de onde vamos começar. O que nós vamos querer é a caixa que está no canto superior, lado esquerdo, que tem elevado retorno e é de fácil execução. Enquanto as outras, ou é difícil de execução e tem elevado retorno, ou em baixo, retorno baixo e é fácil ou difícil de execução. Iríamos agora passar para as equipas 6 sigmas. Como é que fica estruturado dentro das empresas? Estes dois desenhos, ou estes 2 mapas, representam as várias posições que pode haver dentro de uma empresa. Claro que estamos a falar de empresas grandes, processos automatizados. Irei falar somente destas níveis centrais, que é o Master Black Belt, o Green Belt e o Yellow Belt. Nós não podemos também esquecer do Champion. O Champion é a pessoa que está por cima nesta organização. É o líder de negócios estratégicos, gestor de recursos, é o agente da mudança, é a pessoa que vai fornecer apoio de infraestruturas e vai resolver conflitos e derrubar as barreiras caso estas existam. Ou seja, o gestor tem que fornecer recursos, tempo e a sua influência. Terá, consequentemente, inspirar os Black Belts, o Greens e as equipas que vão trabalhar neste projeto. Desenvolver um percurso de carreira para os Black Belts, são pessoas muito capazes, a encorajar a sua aceitação, terá também de recrutar, recompensar, mostrar reconhecimento aos Black Belts, assim como as restantes equipas abaixo, e terá que desenvolver oportunidades. Passando para o Black Belt, esta pessoa deverá estar dedicada a 100% das empresas, faz o aconselhamento quer para cima, quer ao seu nível, quer para baixo na sua organização, ensina, dá formação, identifica e faz descobertas de novas oportunidades, é envolvimento em toda a cadeia e temos que ver a exigência que lhe é atribuída, terá sempre um baixo número de colaboradores nas empresas. Esta dedicação a 100%, porque é que é feita? Porque é uma função que requer que esteja a 100%, uma vez que conhece muitas funções, é transversal à empresa, tem que ser uma pessoa disciplinada e tem que ter muitas competências. Esse conjunto de competências
tem que estar dentro do Six Sigma, como é evidente, e a do DMAIC que ainda vamos falar hoje. Não esquecendo também as competências estatísticas, que é a base, é o pilar da resolução destes problemas. Outra competência é a gestão de projetos. Abaixo do Black Belt temos o Green Belt, que são pessoas que são dedicadas àquele projeto específico, faz o apoio ao Black Belt, também ensina e treina os níveis abaixo, tem o seu envolvimento, que em média será sempre de 30% a 50% do seu tempo de trabalho. É uma pessoa mais dedicada a uma função, é de uma área mais específica e tem que ter já as competências em Six Sigma, como estatísticas, DMAIC e competências de Lean nas suas várias ferramentas. E tem que ser importante a sua capacidade para o esforço do projeto. O seu envolvimento é desenvolver a definição do projeto, o alcance, objetivos e metas, comunicar objetivos, participar neste período intensamente, quantificar as entregas do projeto. O nível baixo temos o Green Belt. Aqui as pessoas têm informação básica nas técnicas necessárias para resolver os problemas da equipa e começa a supervisionar a utilização de ferramentas Lean e de Six Sigma. Tem impacto financeiro no negócio, como redução de desperdícios, refugo, retrabalho, reprocessamento e taxas de defeitos. E vai tentar melhorar os prazos. Uma outra função é padronizar e mapeamento dos processos. Para terminar, temos o Yellow Belt, que faz a introdução ao Lean e ao Six Sigma, contudo, poderá ser um futuro Master Black Belt. No DMAIC, o que é o DMAIC? É a ferramenta que está por trás da aplicação do Six Sigma, em que são 5 áreas. Uma é o definir, tem a descrição detalhada do projeto, descrever, que é no medir, descrever e quantificar corretamente a situação inicial e a sua evolução, análise, desenvolver as causas raiz dos defeitos e da variabilidade, a melhoria, implementar melhorias que tornam o processo mais robusto e o controle, em que vamos utilizar a padronização, o POCA-IOCA, auditorias e lições aprendidas. Para que é isto tudo? Pois nós temos pouca variabilidade e temos o 3.4 defeitos por milhão. Esta imagem, se vocês olharem para a imagem do plano do Checkat, o PDCA, ele é muito idêntico. Vai-me sempre aqui fazer um planeamento, executar, verificar os resultados e agir. No outro lado, temos definir, medir, analisar, implementar e fazer o seu controle. Neste slide, vêm as 5 fases de uma forma ordenada. Definição do processo, medição do processo. No 3, vamos analisar análise do processo, melhoria do processo e o seu controle. Iremos agora ver cada uma das fases em particular. Na primeira fase é definir quais são os seus objetivos, envolvimento no projeto, papéis e responsabilidades, desenvolvimento da equipa, compreender a voz do cliente, já tínhamos referido anteriormente, reunir a análise dos dados disponíveis, sendo que a seleção dos pontos principais do projeto. Esta imagem que estou aqui a apresentar é a imagem da voz do cliente. Como vocês podem ver, as pessoas têm uma rota, têm um passeio definido, que foi o desenhado, mas as pessoas vão seguir aquilo que realmente precisam e não vão dar a volta como seria pelo passeio normal. Como dizia o Henry Ford, não é o empregador quem paga o salário, mas os empregados apenas lidam com o dinheiro. Ou seja, quem paga o salário é o cliente. É por isso que temos de trabalhar sempre em função do cliente, porque o cliente, na verdade, é que nos vai pagar o ordenado. Nós fazendo o resumo do definir, teremos que utilizar inicialmente o projeto Charter, temos que identificar os clientes, identificar os critérios críticos, mapear o processo e focar nos pontos principais.
Temos de definir o propósito e o objetivo, integrar experiências e aumentar o envolvimento, e estudar os clientes, quer internos, quer os externos, recolhendo para isso informações. Temos de identificar os requisitos críticos para a qualidade, ir ao terreno, ir ao Gemba para mapear o processo. Teremos a seguir selecionar realmente o que é importante e para isso podemos utilizar o Pareto ou matriz, algumas matrizes. Apresentar-vos agora as saídas e as ferramentas que podemos utilizar. Entre elas, portanto, as saídas será informação sobre as melhorias a implementar, o mapa dos processos, entre outros. Já nas ferramentas que vamos utilizar, Project Charter, o CIPOC, sendo que este, no curso que é dado no CICOPM, vamos utilizar. E fazemos sempre um exercício. Vamos fazer exemplos de voz do cliente, modelo CAM e os requisitos escritos de clientes, assim como diagramas de afinidades. Esta imagem é a imagem que é utilizada no CIPOC. Ou seja, nós temos aqui a ver o que é o nosso processo, que está ao centro, quais são os outputs do processo e assim os clientes dos próprios outputs. Quando temos esta parte preenchida, vamos ver quais são os inputs, assim como os fornecedores desses inputs. Passando para a fase medir, temos como grandes objetivos conhecer a situação real, garantir que os dados relevantes são recolhidos, que a informação recolhida representa a realidade e não opiniões, investigar o estado atual com análise da representação gráfica, medir a capacidade do processo em garantir os requisitos do cliente. Ou seja, no nosso resumo temos plano de recolha de dados, validade do sistema de medida, recolha e validação dos dados, temos de ter análises gráficas, assim como a análise de capacidade do processo. Tendo para isso tipos de dados, as variáveis, que são os nossos inputs, vamos ter definições operacionais, folha de recolha de dados, tipos de dados, tamanhos da amostra, comportamento do processo, aqui já podemos ter novamente Pareto, histogramas, pares por milhões, CP, CPK. Temos aqui já o nível Sigma. Ou seja, nós nas saídas passamos a ter informação detalhada dos processos, dados para analisar e vamos utilizar algumas ferramentas como estatística e desvio padrão. Nós nas aulas fazemos exercícios nesta área. Podemos utilizar folhas de verificação, o diagrama do Pareto. Iremos também fazer nas aulas um histograma, assim que podemos utilizar matriz de prioridade, entre outros. Já na fase analisar, temos como grande objetivo a identificação das causas raiz que contribuem para as oportunidades de melhoria principais, confirmação das oportunidades de melhoria identificadas numa fase anterior. Então, como resumos, temos distinguir diferentes tipos de dados, aplicação estatística para testes e comparação de dados, determinar as causas de raiz da variabilidade, revendo, se necessário, o plano de recolha. Vamos também rever a lista dos pontos principais do projeto. Então, para isto, vamos fazer medição e modulação de relação entre variáveis, testes e hipóteses, FMEA, utilizando esta ferramenta, e método de análise adicionais. Também temos entre as saídas e as ferramentas, sendo que as saídas, teorias testadas e confirmadas, os dados tratados. As ferramentas que vamos utilizar, entre outras, temos o FMEA, ajudando aqui também com o brainstorming, fluxograma, tipo de distribuições. Nas aulas vamos fazer um exercício sobre a distribuição normal. Podemos também utilizar tabelas ANOVA, testes e hipóteses, entre outros. Por último, ou quase o último, penúltimo, temos a fase melhorar, em que temos o objetivo de desenvolver e implementar melhorias, validação das próprias melhorias, selecionar a solução para corrigir a causa raiz identificada na fase de análise, aplicar as ferramentas e técnicas de Lean e 6 sigmas da melhoria do processo. E vamos ter aqui alguns protótipos de soluções para nós testarmos e avaliar a sua eficácia. E implementação de melhorias usando as ferramentas e técnicas de gestão de processos. Em resumo, temos lista dos problemas analisados em fases anteriores, temos
selecionar problemas para rápidas melhorias, vamos desenvolver mapas de processo ideal, vamos idealizar o que é que nós queremos, vamos construir processos mais robustos, implementando e validando as melhorias. Ou seja, vamos estabelecer tolerâncias de operações ótimas para o processo, validar o sistema de medição para as entradas e saídas do processo, validar a capacidade do processo melhorado ao longo do nosso prazo. Entre saídas e as ferramentas, nas saídas temos melhorias nos processos, controle sobre os dados, e então que ferramentas vamos utilizar? DOE, que aqui vamos fazer também na aula, vamos fazer ferramentas Lean, muitas delas aprendidas nos cursos também ministrados no CICOPN, e vamos ter o desperdício, o MURA, entre outros. Por fim, entramos na fase de controle, em que temos como grandes objetivos a criação e revisão das normas standard, aqui estamos a falar na padronização, incorporação do sistema à prova de erro, o POCA-YOCA, vamos formar e treinar as pessoas, vamos ter as lições aprendidas e vamos também avaliar o projeto. E muito importante, tudo neste trabalho que a gestão de topo reconheça o esforço e os resultados obtidos. Então, em resumo, temos lista dos problemas observados na fase melhorar, a atualização dos procedimentos, organização, revisões periódicas, vamos prevenir o erro com as ferramentas Lean e vamos avaliar resultados e reconhecer o projeto. Ou seja, automatizar e ou controlar as entradas críticas, poucas mas vitais, documentar e implementar o plano de controle, manter os ganhos que foram identificados e implementados durante a fase de melhoria, restabelecer e verificar a capacidade de resultados práticos. Saídas e ferramentas. Vamos ter o antes e depois e vamos ter um sistema de monetização e vamos ter a padronização. As ferramentas, a carta de controle, aqui sim fazemos também um exercício nas aulas, o CP, o CPK, os indicadores e depois dessas ferramentas como o POCA-YOCA, gestão visual, entre outros. Em resumo, e pondo isto no mapa final, temos o definir e as ferramentas que fomos falando, o medir, o analisar, o melhorar e, por fim, o controlar. A última imagem que vocês podem ver é exatamente o efeito do funilamento de todo este processo, é que ao início temos muitas variáveis, é que vamos definir os processos, podemos ter 30 ou mais entradas, começamos aqui a analisar as causas de efeito, utilizando, por exemplo, o FMEA, e vamos começar a reduzir estes inputs, os processos que vamos escolher. Vamos analisar, vamos escolher os pontos críticos e no final de vários escolheremos sempre entre 3 a 6 processos para trabalhar. No final, voltaremos ao início. Agradeço novamente o convite, agradeço a vossa presença nesse webinar. Em resumo, a metodologia Seis Sigma serve para nós reduzirmos a variabilidade do processo, aumentar a satisfação do cliente, sermos rentáveis e estamos no mercado de forma ativa e vencedora. Muito obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde. Cá estamos de novo para mais um Quinta às 5. Hoje sobre um tema muito ligado à gestão e à qualidade e um tema que foi apresentado e que ainda terá aqui muitas questões a ser desenvolvidas. Vou começar por agradecer ao engenheiro Jorge Rodrigues por ter aceito este convite para vir falar sobre este tema. E vamos passar então aqui a responder algumas questões que nos foram sendo colocadas ao longo da nossa apresentação. Engenheiro, vamos então colocar aqui a primeira questão. Como realizar um processo sem conseguir ver os defeitos antecipadamente? Bom, o processo, na verdade, o processo é a forma mais fácil de explicar, é tudo aquilo que tem entradas
é processado e tem saídas. Portanto, a relação do defeito com o processo não é uma consequência. Portanto, o que eu costumo dar sempre nas aulas é que a explicação mais fácil entra chouriço e sai um pouco. É o contrário, entra um porco e sai chouriços. Portanto, o processo é isto. Os defeitos é uma consequência quando nós não produzimos bem. E como conhecer a situação real inicial? Bom, é uma boa pergunta. Portanto, existem imensas ferramentas, foi aquelas que foi explicado ao início. E aqui é que nós temos que começar a fazer o levantamento. Portanto, não é simples. Temos que recolher muitos dados e depois é que vamos aí sim aplicar as próximas ferramentas que falámos no DMAIC. E alguém pergunta o que é um Pareto? Sim, essa é uma pergunta standard, é uma boa pergunta. Portanto, é uma ferramenta antiga que é utilizada na qualidade, nas ferramentas Lean, evidentemente no Six Sigma. O que é que isto funciona? Também é conhecida pela análise ABC ou 80-20. O que é isso quer dizer? Muito simples, eu se tiver 20%, ou seja, 20% dos meus defeitos que representam 80% do seu custo. Há sempre esta relação entre 20 e 80, como por exemplo, 20% dos meus clientes corresponde a 80% da minha faturação. Portanto, e é isto que é que nos ajuda. Quando eu tenho muitas entradas, muitos defeitos de reclamações, não conformidades, o que é que eu vou fazer? Vou fazer esta análise através de um gráfico, existem formas para isso, e no fim vou analisar, ok, o que é que vou pegar? Vou pegar só nos mais importantes. Essa é a ideia da ferramenta. De tudo o que eu tenho, vamos compactar e vamos utilizar somente e trabalhar somente os pontos mais importantes. Aqui outra questão. Para utilizar o Six Sigma, precisamos de ter alguém que seja perito neste sistema? Bom, o Six Sigma pode ser perito, sim. Tem-se que começar pelo básico. É por isso que as empresas depois têm estes níveis de certificação. Portanto, o básico, o Yellow, o Green, o Black. Portanto, esse Black Belt é uma pessoa que está a 100% nas empresas a trabalhar com essas ferramentas. Sim, nós para implementar do princípio ao fim, temos de ter pessoas especialistas e certificadas, preferencialmente, sim. Qual é a estratégia ideal para implementar o Lean e o Six Sigma nos serviços, visto que na indústria é mais fácil de identificar o que é um defeito? Sim, pergunta interessante. Realmente na indústria é tudo mais fácil, ou seja, eu tenho dados, eu consigo facilmente medir não conformidades, posso medir entregas, posso medir quase tudo, até de uma forma com sensores, nem preciso praticamente de pessoas. Nos serviços, aí temos a utilizar outras ferramentas. Por exemplo, se nós pensarmos que, por exemplo, os hospitais têm visto exemplos espetaculares de avanços, que é principalmente no Lean. E o que é que acontece? Eu posso perfeitamente ver tempos de espera. Nos hospitais tem as pulseiras, não é? Vocês todos já fomos aos hospitais, tem as pulseiras com cores, o vermelho, o verde e etc. Então, tudo isso é cronometrado. Eu consigo cronometrar quanto tempo de espera de cada pessoa. E nós, inclusive, naqueles quadros, vamos ver a previsão quando é que nós vamos ser atendidos. Ou seja, aqui temos já um input, já temos uma medida. A partir daqui, sim, analisamos, tentamos melhorar, sei lá, mais pessoas na triagem, melhores condições, mais espaço. O que é importante aqui? Temos muitas entradas, e neste caso temos, por exemplo, o tempo de registro do tempo de espera, tempo de atendimento, e vamos fazer as melhorias. Mais auxiliares, mais médicos, mais camas, etc. Portanto, aqui tem um bom exemplo do que é que nós podemos fazer, e são feitos muitos trabalhos nesta área, nos serviços.
O Filipe Souza pergunta: o Six Sigma aplica-se ao ramo da construção ou indústria extrativa, produção de agregados? Pelo menos é um grande desafio. Não é? Aqui o Cicop na parte de civil, eu não li ainda, não li artigos nem nada sobre este ramo de atividade. Seja como for, o desafio é enorme. Não é? Eu tenho alunos formandos nestes cursos que são na área de civil. Exatamente, eles põem muitas questões e parece-me que ainda não é aplicado. Mas lá está, se nós temos inputs, por exemplo, tempos de chegada de materiais, falo aqui do cimento, mas aquilo é ter tempos de cura, etc, etc. Tendo os inputs, temos sempre melhoria contínua e no final, nós com essas ferramentas, o que é que queremos? Queremos baixar a variabilidade, mas ao mesmo tempo, e pessoalmente, queremos ter a satisfação do cliente e ter rentabilidade, onde ter dinheiro. Se nós conseguimos aqui implementar o Lean e o Six Sigma na área de construção civil, é fantástico. Alguém também coloca aqui outra questão. Será muito possivelmente necessário sensibilizar os colaboradores para o Six Sigma? Pode comentar esta questão? Sim, é como todas as filosofias. Isto é sempre um top-down, ou seja, se não houver envolvimento da gestão de topo, que faz a linha orientação, tem essa visão de aplicar as ferramentas na sua empresa e depois daí começar a descer o envolvimento, a formação, tudo junto. Claro, se as pessoas não estiverem envolvidas, não se consegue. Só mesmo com esse envolvimento de toda a gente, começando de cima para baixo. Aí não tenho dúvidas nenhumas. O Filipe Souza coloca aqui uma questão, não sei se será fácil ou não, mas ele pergunta quanto é que custa aplicar o Six Sigma ou Lean numa PME com 150 colaboradores? Eu devolvi a pergunta que era quanto é que eu vou ganhar? A questão é essa. Se tiver uma pessoa neste nível com 150 pessoas, uma ou duas pessoas a 100% a aplicar ferramentas Lean, começando por aí, nós vamos fazer o contrário. Se esta pessoa ter um custo ao final do ano, quanto é que poderá ganhar? E posso dizer, começando pela ferramenta básica do 5S, que também são dadas no Cicop, ao Lean e depois no Six Sigma, acredito, e os dados apontam para isso, que os ganhos são enormes. O Filipe volta a perguntar, em Portugal há dados sobre a aplicação do Six Sigma ou ainda há muitas barreiras ao nível dos empresários? São dezenas e centenas de empresas em Portugal que aplicam o Six Sigma. E quanto mais industrializadas estão, por exemplo, qualquer empresa do ramo automóvel aplicam, porque não é possível, fazem milhares, por exemplo, de pneus, por exemplo, que metade dos pneus estejam com defeitos. Portanto, existem dezenas, centenas de empresas em Portugal a aplicar estas ferramentas, sim. Bom, obrigada, Jorge. Parece-me que esta foi a última questão que colocaram. Este é mais um tema que nós temos vindo a abordar, que realmente, se não houver envolvimento de todas as pessoas nas empresas e se não estiverem motivadas para as coisas, realmente os custos serão sempre superiores e, portanto, funcionem. Realmente o Jorge foi abordando aqui ao longo destas respostas relativamente a estas formações. Realmente nós no Cicopne fazemos formações em todas estas áreas da qualidade, desde
desde o 5S, o Lean, o 6 Sigma e outras ainda mais específicas sobre a qualidade. Temos algumas neste momento até já com datas previstas, é uma questão de irem ao nosso site, nós cursos a iniciar e verem aquilo que temos previsto agora ainda para o mês de novembro. Relativamente a outras formações, podem ser pesquisadas também na área de adultos, no site, ou na modular ou noutra modalidade, portanto, escolhendo aquilo que realmente possam ter interesse. Creio que sobre este tema hoje vamos ficar por aqui. Queria só deixar a indicação que o nosso próximo Quinta às 5 será no dia 11 e vai falar também sobre auditorias ao sistema de gestão ambiental, sobre a ISO 14001. E em novembro, ainda também no dia 25, falaremos sobre a domótica aplicada a edifícios. Continuamos a contar com todos, agradecemos a todos mais uma vez que nos têm acompanhado ao longo destes nossos webinários e despedimos-nos então até ao próximo Quinta às 5. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado.